E é importante a gente pensar que, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala da espiritualidade também, né? Porque a gente não pode viver uma igreja de ativismo. Eu não posso só fazer coisas dentro da igreja, mas eu tenho que estar em sintonia com Deus. Eu tenho que buscar essa sintonia com Deus, tenho que rezar, tenho que me colocar diante de Deus como ser humano, né? E estabelecer esse diálogo com o Senhor. Então, o Papa ele fala que isso é essencial. Os cardeais, os padres, os pregadores dos diversos grupos de oração, os líderes de movimento, precisam estimular as pessoas a terem este contato com Jesus. Porque, senão, fica aquela coisa de fazer coisas. Vamos fazer encontro, vamos fazer feirão, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer quermesse. E a pessoa faz muitas coisas dentro da igreja, mas não encontra com o essencial, que é Jesus Cristo. Faz, não tem nada contra fazer isso, mas Jesus é o centro, nossa fé é cristocêntrica. Desde que se estimule isso, né? É importante estimular que a pessoa tenha o seu momento de espiritualidade dentro daquilo que você também se sente melhor, né? Tem pessoas que gostam de rezar em profundo silêncio, outros gostam de rezar falando, outros gostam de cantar, outros gostam de compor. Nada contra, mas contanto que você viva esta experiência pessoal com Jesus Cristo, porque aí o seu trabalho na igreja passa a ter sentido. É verdade. Agora, então, vamos para a próxima frase aí do Papa Francisco. Roda aí, vamos ver a próxima frase, o próximo pensamento dele aqui no início do pontificado. Infelizmente, em cada época da história, existem Herodes que tramam desígnios de morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher. Papa Francisco. Victor. Uma clara referência à questão do casamento homossexual. Para mim está muito claro, ou seja, Herodes que deturpam o rosto do homem e da mulher. Nessa mesma frase, um parágrafo anterior, onde ele falava da família, né, dos esposos se amarem seus filhos e cuidarem dos seus filhos, depois os filhos cuidarem dos pais. Então, a essência da família, ou seja, de maneira muito sutil, mas lembrando que essa declaração foi feita na frente de todos os governantes, mais de 100 governantes do mundo inteiro, e muitos ali discutindo essas questões, e ele, de maneira muito sutil, mas muito inteligente, coloca a questão do homem e da mulher. A igreja não tem nada contra o ser humano, aquele que tem uma prática, seja ela qual for. Nós estamos dizendo, você falou agora há pouco, da prática sexual, da prática homossexual, homoafetiva. A igreja não tem nada contra a pessoa. Só que a igreja tem um plano, tem uma verdade, tem uma diretriz. E, no caso, essa diretriz dessa família, esse plano de família cristã, é entre um homem e uma mulher. Então, a igreja só está vivendo aquilo que, inclusive, a palavra de Deus diz, e que é o ensinamento da igreja, sempre foi assim. Exatamente. A igreja não tem a utopia de que não existam mais homossexuais. A igreja não tem nada contra os homossexuais. Pelo contrário, são todos filhos de Deus, são todos muito bem-vindos. O problema é contra a militância gay, ou seja, as leis dos governos serem alteradas para privilegiar uma classe que, não importa se é minoria, mas, ou seja, privilegiar um pequeno grupo e, por causa desse grupo, prejudicar a grande maioria. Nós estamos no Brasil, a grande maioria é católica. Temos leis sendo tramitadas no Congresso que visam esse privilégio. Então, não só que, foi aprovada na Argentina, aliás, uma história muito interessante, né, que pouco tempo antes, a presidente da Argentina havia discutido publicamente Cristina Kirchner com o cardeal Bergoglio. Por essa mesma questão. Ou seja, ele afirmava na Argentina, e aí já mostra que ele não é progressista, que ele não fica em cima do muro, que as crianças adotadas por homossexuais sofrem preconceito. Isso é uma realidade. E ela não gostou da conversa, foi a público dizer que era uma declaração medieval, que ele era autoritário, que, enfim, passado pouco tempo, agora ele é Papa. E ela estava lá na fila para cumprimentar o Papa. Nada contra direitos iguais, mas super direitos por causa de uma questão de comportamento, não. Super direitos, não. Agora, direitos iguais, sim. Todos são filhos de Deus. Agora, um super direito, no caso dessa questão comportamental, aí você vai calar a boca do outro lado, né? Não importa que é a minoria ou é a maioria. O importa é que essa lei é perigosa porque ela pode deturpar a liberdade. Hoje, tá do jeito que está. Mas, se for aprovada, será que a gente poderia estar fazendo esse programa como estão fazendo aqui agora? Não sei. E quando fala do Herodes e do plano de morte, me lembra muito também esse inimigo número 1 do Papa Ratzinger, né? Que eu digo que o Papa Ratzinger ele tinha um inimigo mortal que era a ditadura do relativismo, e junto com ela também toda essa questão da morte, do aborto, né? Que também são os Herodes de hoje em dia, e toda essa maquinação
para que se aprove a morte de inocentes no ventre. Né? Eu louvei a Deus quando eu vi esse Papa, que eu digo, graças a Deus, esse não é em cima do muro. Né? Esse veio para brigar. Esse veio para brigar. Aliás, é um bom jeito de você arrumar inimigo, né? Quando você toma um partido e defende ele. Não importa se está certo ou errado. Agora, querer agradar todo mundo não é uma coisa boa, né? A questão é justamente essa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, então vamos fingir que está tudo bem e vamos ser... Não, por quê? Por que a gente não pode ser amigo e muitas vezes a gente divergir em determinados pontos de vista? Porque a verdade justamente não é relativa. Na verdade, não é ponto de vista. A verdade é porque é. Exatamente. Né? Mas aí que está. Essa ditadura do relativismo, ela quer impor que eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e que a gente não discuta sobre isso e que fique tudo por ali e cada um viva a sua vida. E quando alguém toma um partido que diz, não, eu penso assim, aí você já começa a incomodar. Tem alguém que nos inspirou isso não veio do nada. Quem disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já ouviu falar disso, gente? Foi um sujeito muito interessante. Vamos para a próxima frase do Papa Francisco. Vamos lá, roda aí. Não esqueçamos jamais que o verdadeiro poder é o serviço e que o próprio Papa, para exercer o poder, deve entrar sempre mais naquele serviço que tem o seu vértice luminoso na cruz. Sensacional, hein, Papa Francisco? Ó, o tema do programa de hoje é Viva o Papa, né? Isso quem deixou mais claro isso para a igreja foi Dom Bosco, né? Não é viva esse Papa, é viva o sucessor de Pedro. Viva o Papa. Tanto é que quando saiu a fumacinha branca, esses dias lá no conclave, antes mesmo de saber o nome do Papa, todo mundo na Praça de São Pedro estava gritando, viva o Papa, viva o Papa. Não viva o Papa Francisco, que a gente não sabia que era ele. Claro, viva o Papa Francisco. Mas viva o Papa e viva mesmo, viu, Francisco? Você mandou muito bem. O senhor deve estar assistindo aí de Roma o nosso programa. Olá, Papa Francisco, se o senhor estiver assistindo aí de Roma o nosso programa, olha, nós gostamos muito dessa frase, porque poder e serviço não necessariamente andam juntos quando são em outras esferas de poder, né? Em outros, por exemplo, será que um presidente da República, um prefeito, um governador também pensa em serviço quando ele exerce esse poder? Deveria, nem sempre acontece, né? Deveria. Agora, nós, dentro da Igreja Católica, é uma obrigação. Na última celebração pública do Bento XVI, lá na quarta-feira de cinzas, ele, no finalzinho da sua homilia, falava sobre a hipocrisia religiosa, que é quando se atua, quando se põe a serviço, mas para receber aplausos. E é exatamente isso que Francisco combate. E uma frase, a última palavra da frase dele, a cruz. Ele já havia repetido isso na declaração no dia seguinte à eleição. O mistério da cruz. Então, mais uma vez, referência à mesma luta de Bento XVI, que é contra o hedonismo. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida. E servir a Deus, se você se prepara para servir a Deus, você sabe que você vai sofrer. E a gente pode entender hedonismo como um culto exacerbado ao prazer, tá certo? Exatamente. O importa é eu ser feliz e o resto não importa tanto. Tá certo. Olha só, gente. Quer falar alguma coisa, Cadu, sobre isso ainda? Nós vamos para o intervalo agora. A gente volta na sequência para o próximo bloco. A gente vai falar de Jornada Mundial da Juventude, né? Será que ele vem? Eu acho que vem, né? Tomara que vem. Nós estamos aguardando a confirmação oficial. Provavelmente virá. O Brasil inteiro está esperando, os jovens do mundo inteiro. E a gente vai falar ainda sobre o top 3 dos papas, quais são os 3 papas que mais revolucionaram a igreja na opinião deles. E outra coisa, você aí, meu amigo, tá fazendo o quê? Liga pra cá, pega seu telefone, deixa seu nome para ser sorteado ainda hoje. Essa camiseta que você vai ver no seu vídeo agora, com o brasão do Vaticano e também o DVD da banda Anjos de Resgate. A gente vai para o intervalo, eu vou mudar o bordão agora, hein? Presta atenção, atenção, William. Nas eleições, Point 21, oficina tira título de eleitor e vota já. Muito bem, a gente volta já.